que se nega é que a fome tenha sido criada intencionalmente pelo governo soviético para matar ucranianos ou camponeses que estavam se rebelando, supostamente, contra a coletivização, isto é, um genocídio ou uma fome intencional. E também... No meu canal de cortes, gente, tem um corte que eu fiz contando da minha maneira como que aconteceu esse episódio de fome do Holodomor, tá? Então, vocês podem ir lá no canal de cortes, é um dos vídeos mais assistidos do canal de cortes, em coisa de 10 minutos. Eu dou a minha explicação, que é basicamente a do João Pedro, e que é basicamente aquilo que vem se construindo como consenso. Hoje em dia é difícil falar em consenso história, não sei se vai dar tempo de a gente falar sobre isso aqui no React, eu sei que ele aborda no vídeo, tá, o João Pedro, não sei se vai dar tempo de a gente chegar lá, porque, enfim, hoje a Academia de História tem um impasse em relação à verdade, então é tudo uma questão de ponto de vista, enfim, há toda uma batalha nesse sentido, que eu não quero abrir essa discussão aqui, eu só quero dizer que eu discordo dessa ideia de que é tudo narrativa. Eu acho que sim, existem verdades objetivas e que nós não podemos entrar nessa linha, porque senão a gente acaba invalidando, né, inclusive a história como um instrumento de análise da sociedade. Esse combate à tentativa dos reacionários ucranianos de elegerem um holocausto para si próprios, justamente para esconder o papel que vários nacionalistas ucranianos tiveram no genocídio dos judeus. A refutação da mentira de que a fome foi criada ou usada intencionalmente pelo governo soviético contra camponeses ou contra ucranianos étnicos, ela é a posição tomada por grande parte dos maiores especialistas no assunto, tanto de décadas anteriores quanto nos dias atuais, inclusive por estes autores que o Brazão acaba de citar. Todos esses materiais e artigos estarão na bibliografia na descrição do vídeo. De novo, eu só vou sublinhar, porque o vídeo do João Pedro tá muito bom. Os autores que o Thiago Braga usa para dizer que a fome dos anos 30 na Ucrânia foi intencional, não entendem isso. Estão entendendo? Ele está pegando os autores dizendo, olha, a fome foi produzida pelo Stalin, pelo governo da União Soviética. E os autores que ele usa para dizer isso não dizem isso. Vocês entendem a gravidade da falsificação histórica produzida pelo Thiago Braga? É isso, tá, gente? O vídeo já podia acabar aí, mas ele é devastador. Vamos continuar. John Ark Getty, um dos principais e mais aclamados historiadores da chamada escola revisionista, isto é, escola historiográfica que partia dos documentos recém... E outra, o João Pedro está utilizando aqui autores anti-stalinistas. Por quê? Porque ele está utilizando, né, dentro do arco teórico utilizado pelo próprio Thiago Braga. Tá? O João Pedro está utilizando aqui anti-stalinistas, para não ser, inclusive, acusado de estar aqui reproduzindo literatura stalinista. Tá? Enfim, mas também não vou entrar nessa discussão. Liberados dos arquivos soviéticos durante os anos 80 e 90, e o autor, né, do Origens dos Grandes Expurgos, que é um dos principais livros para se compreender a história soviética até os dias de hoje, afirmou o seguinte, abre aspas, a conclusão tentadora de intencionalidade é injustificada. O caso de uma fome proposital é fracamente apoiado pelas evidências e depende de uma interpretação muito forçada delas, fecha aspas. Vamos para obras mais recentes. Novamente, os dois autores mais citados pelo Brazão durante seu vídeo, Davis e Whitcroft. Eles possuem a mesma posição que o governo russo possui atualmente sobre o que levou à fome. Será que o Brazão contou isso para sua audiência? Citando um diretor da Agência Federal de Arquivos da Rússia, abre aspas, nenhum único documento foi encontrado confirmando o conceito de um genocídio Holodomor na Ucrânia. Absolutamente toda a massa de documentos testemunha que o principal inimigo do poder soviético naquela época não era um inimigo baseado em etnia, mas um inimigo baseado em classe, fecha aspas. E esses autores concluem, abre aspas, em nosso trabalho, nós, como VP Kozlov, esse diretor, não encontramos nenhuma evidência de que as autoridades soviéticas empreenderam um programa de genocídio contra a Ucrânia. Também é certo que as declarações de políticos e publicitários ucranianos sobre as mortes por fome na Ucrânia são muito exageradas, fecha aspas. Também, revisando o trabalho desses autores, o professor Mark Tauger destaca que esse é o maior livro até então, a refutar completamente a tese de fome intencional na União Soviética. Abre aspas. Este estudo refuta decisivamente explicações intencionalistas da fome de 1931-1933. Nenhuma dessas fontes contém qualquer evidência indicando que Stalin ou seus oficiais pretendiam ou queriam criar uma fome genocida para suprimir o nacionalismo ucraniano ou qualquer outro objetivo semelhante. Fecha aspas. Vejam que a grande desonestidade intelectual do Brazão, uma delas durante todo esse vídeo, é que ele fala desses autores, menciona esses autores por mais de 1h30 em sua série, sem comentar
argumentar sem mencionar qual era a posição desses autores sobre o caráter intencional ou não da fome, sem falar efetivamente que eles refutaram a suposta intencionalidade da fome. Inclusive, né, falando, como ele já afirmou, que a teoria de que a fome não teria sido intencional tinha sido atualizada pela última vez nos anos 80. Querem algo mais recente? Stephen Kotick, um stalinista convicto, escreveu o seguinte, abre aspas, não há documentação mostrando que ele pretendia matar de fome a Ucrânia, ou que ele pretendia matar de fome os camponeses, fecha aspas. Ao contrário do Brasão, a gente não vai esconder o que defendem as nossas fontes. Vejam, todos esses autores que a gente citou são abertamente anti-stalinistas, e todos eles acreditam que parte das políticas implementadas por Stalin em meio à coletivização foram criminosas. E com exceção do Mark Tauger, todos os outros têm a posição de que a fome foi causada principalmente pelas políticas de Stalin. Posição essa que consideramos atrasada, que analisamos como uma posição atrasada, como vamos demonstrar mais à frente. Entretanto, todos esses autores que a gente citou negam que a fome teria sido criada ou usada intencionalmente contra camponeses étnicos ucranianos ou contra camponeses no geral. Portanto, a equiparação da negação do Holodomor com a negação do Holocausto é uma absoluta falsificação. Ignora que no primeiro caso nunca se negou que a fome aconteceu. E pelo contrário, se estabelece o consenso de que não foi intencional entre os melhores e os mais coerentes pesquisadores sobre o assunto. Enquanto que no segundo caso, o consenso é justamente o contrário. Foi um genocídio preparado, planificado e aplicado, muito bem documentado pelos seus próprios perpetradores contra povos inteiros. É isso, gente, entendeu? Olha o nível de distorção da realidade que você precisa fazer para comparar uma coisa com a outra. Essa farsa do Holodomor, ela é criada num ambiente de Guerra Fria, gente. E requentada nesse ambiente de nova Guerra Fria. Porque é tão somente isso, um instrumento de propaganda ideológica. De um lado, uma coisa que você não tem uma foto. Não se tem uma foto. São 7 milhões de mortes de fome, não tem uma foto. Todas as fotos que você vê sendo utilizadas como supostas fotos do Holodomor não são do período ou não são da região. Não é normal achar que isso é razoável. Quando você compara, por exemplo, com o que aconteceu com os judeus, onde você tem toneladas de farta documentação demonstrando tudo o que foi feito. Sendo impossível comparar ambos esses fenômenos, se quiser ser levado minimamente a sério. Bom, então voltando para a obra Fraude, Fome e Fascismo, que é o principal alvo do Brasão nesse vídeo. Com base no fato de que o livro foi publicado em 1987, ele fala que todas as fontes que defendem o caráter não intencional da fome foram atualizadas pela última vez nos anos 80, o que demonstraremos ser uma completa mentira. Esse livro em questão, publicado por Douglas Torrell em 1987, foi uma resposta ao livro Colheita da Tristeza, publicada pelo reacionário Robert Conquest, também nos anos 80, que representou o ressurgimento de uma suposta fome genocida que teria ocorrido na Ucrânia entre 1932 e 1933. De fato, com a abertura dos arquivos secretos soviéticos e o surgimento de toda a literatura revisionista, que surgiu no final dos anos 80 e durante os anos 90, 2000 e assim por diante, muitos autores alegam ter superado o Fraude, Fome e Fascismo em suas teses. Este autor, o Douglas Torrell, ele menciona diversas causas para a fome, desde questões climáticas, questões políticas e assim por diante. Nós vamos, na seção mais à frente desse vídeo, tratar sobre as diversas... Quem também fez um material muito bom sobre esse livro, Fraude e Fome e Fascismo, foi o Ian Neves, tá? Tem lá um vídeo longo, escrutinando bem. Esse texto é muito bom também, fica aqui a recomendação. Para quem não quiser ler o livro e quiser um atalho aí, e sempre melhor ler o livro, tá, galera? Fatores que levaram à fome, vamos detalhar cada um deles e discutir a sua questão. Só que Douglas Torrell coloca como sendo a principal causa da fome justamente uma questão de intencionalidade. Não do governo soviético, mas sim da sabotagem levada a cabo por camponeses ricos, por kulaks, que botaram fogo em suas plantações, se recusaram a trabalhar, assassinaram militantes bolcheviques e assim por diante, especularam grãos. Posição essa que consideramos sendo a mais correta, visto que tomamos a política como um principal, de fato o fator político da sabotagem pode ter se sobressaído em relação aos demais. E está de acordo com a agudização da luta de classes que se deu na sociedade soviética naquele período. O que o Brasão não fala, porém, é que, apesar de vários desses autores, a sua imensa maioria, discordar das conclusões de Douglas Torrell sobre as causas da fome, e discutirem, né, sobre Stalin ser mais ou menos culpado por ela, todos negam cabalmente a suposta intencionalidade da fome. Vocês entenderam o que ele quis dizer? Eu só estou sublinhando porque, de novo, o vídeo do João Pedro tá muito bom. O que se fala do Fraude, Fome e Fascismo, que é o livro atacado pelo Tiago Braga, não é que o livro está errado em afirmar que não houve intencionalidade, tá, na fome causada na Ucrânia no início dos anos 30. O que eles dizem é que o livro está errado em dar maior ênfase para as causas da fome às ações dos kulaks, que queimam a própria produção, destroem equipamentos agrícolas, sacrificam animais de tração, enfim. Então, vejam, não é
refutar, vamos dizer assim, o Tuttle no que ele diz a respeito da intencionalidade da fome, e sim no que diz respeito ao que ele entendeu ser o principal motivo da fome ter acontecido.